Nessa nossa reunião itinerante. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, as minhas colegas vereadoras, as senhoras e os senhores que se encontram aqui presentes, a você que nos acompanha através das mídias sociais. Eu gostaria de cumprimentar a cada um que nos prestigia e corrobora para que essa reunião possa estar acontecendo. É um prazer para nós, enquanto representantes de vocês, nós nos sentimos honrados em sentar e ter a oportunidade de ouvi-los, de ouvir você questionar, falar sobre o problema da frente da sua casa, do problema da sua rua, da situação no qual você está vivendo. Você é a melhor pessoa para nos relatar essa situação. Nós, enquanto vereadores, nós nos concentramos nos nossos trabalhos de fiscalizar e legislar, porém, ele se limita dentro do nosso gabinete, mas quando nós temos a oportunidade de ouvir de perto, de ouvir de vocês os anseios e as dificuldades encontradas, isso aí facilita o nosso trabalho. Então, gostaria de agradecer você que se deslocou da sua casa e se encontra aqui para poder discutir conosco sobre o bem-estar da comunidade de Ribeira do Capinhaçu. Nesse momento, eu convido a todos para se colocar de pé para uma breve reflexão de um trecho da Sagrada Escritura. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Provérbios, no capítulo 8, versículo 11. Em pé, como estamos em posição de respeito, nesse momento, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. 2025 e 2026. Acho que já é a terceira ou é a quarta sessão itinerante que acontece na Ribeira. E nós nunca voltamos de uma sessão itinerante sendo que algo de bom pudesse acontecer aqui. Nós lembrávamos da primeira sessão itinerante que nós realizamos aqui, e um dos questionamentos foi uma coisa tão basilar, tão primórdia, mas tão necessária, que na época, corrija-me por favor, Lucilé, se porventura eu estiver enganado, a primeira cobrança que nós tivemos numa reunião itinerante foi sobre as portas dos banheiros da escola municipal. É um assunto tão irrelevante, mas tão necessário. Nós não tínhamos portas nos banheiros da escola naquela época que cobramos. Graças a Deus, nós saímos da reunião com uma solução. A comunidade levantou um questionamento aqui na primeira sessão sobre a ponte de entrada da comunidade. Era uma ponte insegura, e naquela mesma semana que nós discutimos, um caminhão caiu de cima daquela ponte. Logo em seguida, foi construída a ponte da comunidade, da entrada da comunidade, fruto de uma cobrança da reunião itinerante. Na segunda reunião, alguém levantou um tema e que a maioria das pessoas, quando ouviram essa pessoa falar, ficaram sorrindo. Falou, deve estar maluco. Alguém tomou a palavra, e daqui a pouco nós também iremos abrir a palavra para que outras pessoas ousem com essa loucura de querer o bem maior da Ribeira. Alguém tomou a palavra e falou solicitando sobre o calçamento da Ribeira. Essa pessoa sonhou tão alto que falou assim, ó, o correto seria se asfaltasse as ruas de Ribeira. Ele deu o exemplo da esposa dele na época, que estava sofrendo, acho que com dores nas pernas ou na coluna, e que acreditava estar relacionado com o calçamento irregular que a Ribeira tinha. Naquela época, Cláudia testemunha, nós pegamos aquele vídeo, levamos para o deputado, o então deputado, saudoso Eduardo Barbosa, e ele falou assim, ó, realmente ele tem razão, não é isso, Cláudio? E graças a Deus e ao deputado, e a solicitação desse cidadão, o pastor Arsênio, no qual eu faço questão de mencionar, e a cobrança do vereador, o então vereador Cláudio Alves Rocha, que se encontra aqui presente. Eu gostaria até de convidar, Cláudio, ter você como nosso convidado de honra. Senta aqui na cadeira do lado aqui, por favor. Cláudio, durante muitos anos foi representante da Ribeira, e através desse questionamento do pastor Arsênio, levado por nós em uma viagem a Brasília, Cláudia testemunha ocular disso aí, nós fomos agraciados com o asfalto da Ribeira e tantas outras coisas que Cláudio se recorda disso aí, e que os nossos colegas também se recordam.
nós conseguimos avançar pouco, mas avançamos com alguns questionamentos da Ribeira. Eu me lembro que há muito tempo atrás nós levantamos uma lista para saber quantos alunos aqui tinham terminado o ensino fundamental e não tinham concluído o ensino médio, porque nós não tínhamos na Ribeira. Naquela época, Marinóbia, se não me falha a memória, saiu com essa lista, com essa circular, pedindo às pessoas para que assinassem. A promotora da época pediu para que fizesse uma análise de quantos já haviam terminado nos últimos 3 anos e que criássemos uma perspectiva de quantos alunos aproximadamente se formariam nos próximos 3 anos. Foi algo surreal, mas a Ribeira foi contemplada com a extensão da Escola Estadual de Jordânia e temos hoje o ensino médio na Ribeira. Essa reunião, eu quero crer que não vai ser diferente. Nós queremos terminá-la com boas ideias, com boas sugestões, para que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, nós possamos voltar na Ribeira e agradecer, talvez o deputado, talvez a comunidade, talvez o prefeito, por atender a solicitação feita. Boa noite a todos, ao pessoal que está em casa assistindo nós por via internet, meu amigo ali, senhor Fifio, agradecer a presença do nosso ex-vereador Cláudio Carrapato aqui da Ribeira. Hoje estamos aqui para estar escutando vocês. Chegando aqui eu já escutei bastante demandas vindo aqui do pessoal e espero que vocês não fiquem com vergonha, pode ficar à vontade, a gente está aqui para ouvir e tentar uma solução, né, para a melhoria de todos nós. Externar o que vocês têm, que estão precisando, o que vocês acham que precisa melhorar, porque hoje nós estamos aqui, nós como vereadores somos representantes de vocês, fomos postos por vocês aqui para que representem vocês lá nos legislativos e contamos com a ajuda de vocês para juntos podermos fazer o melhor pelo município. Hoje saíram alguns direto do trabalho, né? O pessoal da zona rural, o pessoal do distrito trabalha até um pouco mais tarde. Espero que essa reunião seja bastante proveitosa. Que cumprimentar também meu amigo Cláudio. A Cláudio Carrapato eu penso quando eu venho no distrito, porque Cláudio Carrapato tem uma história aqui no distrito. Eu sou testemunha do quanto o Cláudio é uma pessoa que fez muito pelo distrito. Então eu tenho a maior gratidão em estar aqui hoje dividindo essa mesa com ele. Hoje a reunião é uma reunião atípica, é uma reunião que nós viemos aqui ouvir vocês. Quando a reunião é uma reunião ordinária lá na Câmara, nós já estamos com a pauta para que nós possamos falar sobre aquele assunto pré-definido, pré-estabelecido pelo presidente. E hoje o momento é seu, a reunião é para vocês. Queremos aqui ouvir as demandas do nosso distrito, porque eu sempre tive um carinho enorme pela Ribeira do Capinhaçu. Parte da minha infância eu passei aqui também nesse local, quando eu era ainda criança, e não foi diferente até hoje. Então, vocês que estão nos ouvindo pelas mídias digitais, a cada um que veio da sua residência, o pessoal de Ribeira que está aqui presente, os servidores também do setor público, o nosso muito obrigado. Graças a Deus, senhor presidente, mais uma vez presente aqui em Ribeira, para ouvir a demanda do povo, para levar o conhecimento do Poder Executivo. Conhecimento e demanda que nós buscamos e lutamos para que seja realmente sanado. E esse povo de Ribeira, o povo que quer realmente enxergar as coisas funcionar, as melhorias em questão de saúde, questão de estrada, em questão de educação. Então hoje eu agradeço a cada um de você que veio da sua residência. E pela primeira vez, viu, senhor presidente, estou enxergando uma reunião itinerante com mais pessoas. Isso é essencial, ouvir a voz de vocês, trazendo as demandas. Então se sinta à vontade, traz a sua demanda do dia a dia, se comunique, porque o nosso dever, a obrigação é de levar o conhecimento do Poder Executivo e cobrar o Poder Executivo, bem iniciado pelo novo presidente, conquistas que já foram feitas aqui. Funcionários da Casa Legislativa, doutor Juvencio, Lucas, Ezequiel, cumprimento a todos vocês, que tenham uma boa noite, cumprimento ali os servidores públicos aqui presentes, nos prestigiando, e a comunidade em geral.
Nós estamos à disposição de vocês para ouvirmos as demandas e levar até o Executivo para que possamos juntos solucionar muito dos nossos problemas. É um prazer muito grande voltar a Ribeira. Eu gosto dessa terra, já trabalhei aqui por vários anos como professora e gostava muito, apesar da dificuldade de vir, mas era um prazer toda vez que eu vinha, porque aqui a receptividade é muito boa. Já escutei algumas demandas ali ao lado, já conversei com alguns servidores e nós queremos ouvir vocês hoje. A plateia está bonita, o palco é de vocês. Um amigo que deixou muita saudade, que foi um ex-vereador muito bom aqui em Ribeira, foi um vereador muito bom. E assim, a gente veio para ouvir vocês, para ouvir a demanda de vocês. A gente já chegou aqui com algumas demandas e assim, a gente veio para escutar. E nós somos vereadores que veio para fiscalizar e levar as demandas até o Executivo. E tentar, juntos com os demais colegas, tentar resolver, solucionar os problemas. Então aqui a gente veio escutar vocês, agradecer a vocês também que tiraram do tempo, ter saído de suas casas para estar aqui nos escutando. Mas o meu mais é muito obrigado e não tenha vergonha, nós estamos aqui para ouvir e tentar solucionar os problemas. Gente presente, hoje é o dia de vocês expor aquilo que vocês, não adianta falar por fora, porque aqui é o dia hoje, para vocês falar para a Câmara de Vereadores, que eles que vão solucionar os problemas de vocês. Eu sou igual o Marcos, eu também não vim aqui para falar mal de ninguém, eu dou tempo ao tempo, o gestor é novo, então a gente tem que dar o tempo para poder a gente estar falando alguma coisa. E quero agradecer, Marcos, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, e parabenizar vocês por estar aqui com a gente mais uma vez, e que as demandas elas vão ser debatidas aqui, cada qual vai ter que falar aquilo que acha que tem que melhorar, e é isso aí que vocês têm que fazer. Eu, como representante aqui, fui representante aqui quase 16 anos, graças a Deus, fiz o meu papel e agora é com vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Letícia Souza Dias. Fique à vontade. Quer ficar de pé, Letícia, por favor? Mas fique à vontade. Eu queria, que o prefeito prometeu que assim que ele ganhasse, colocar um carro da faculdade dentro da Ribeira. E não colocou, já cobramos e até hoje nada. E também tem um respeito sobre o carro para as crianças autistas, que a gente pediu lá, eles falaram que tinha carro e tinha motorista e não ia dar o carro. A gente tem que pagar passagem para ir no ônibus e tem vezes que nem dá tempo de vir. Boga é cobrador, Boga está de prova aqui. E é sobre isso, a administração aqui da Ribeira não está prestando, o administrador não presta para nada. Ô, gente, eu parabenizo a cidadã Letícia pela expressão. Pessoal, por favor, eu parabenizo a cidadã Letícia pela expressão. Eu acho que vocês, enquanto cidadãos, precisam externar sim. Afinal de contas, nós, enquanto agentes políticos e agentes públicos, nós somos funcionários de vocês. Vocês são patrão, você no caso é patroa do vereador, do servidor, você é patroa, Letícia, do prefeito, do secretário municipal, e nós estamos aqui para poder fazer conforme é correto. Exatamente. Então eu parabenizo pela expressão de fala. E com relação ao carro da faculdade, vocês podem ter certeza que nós estamos tomando nota. É um assunto que nós iremos levar para o prefeito. Amanhã nós teremos, ou melhor, a prefeitura terá uma outra reunião aqui na comunidade. Será uma reunião mais ampla e eu acredito que boa parte, talvez todos os vereadores se farão presente aqui. É um momento também de indagarmos com a presença dele aqui. Como você levantou, o carro da faculdade aqui hoje não é mais um luxo, é uma necessidade. Pessoal aí atrás,
um carro para a faculdade hoje é uma necessidade. Vocês aqui, quantos alunos aí estão já no terceiro ano do ensino médio? Só tem um aluno no terceiro ano do ensino médio? Alguns alunos ali que estão na iminência de terminar o ensino médio. E quantos outros já não terminaram esse ensino médio e estão na expectativa de ter a oportunidade de estudar? O carro da faculdade lá em Jordânia foi um grande avanço. Então, já diversos profissionais. Com relação à escola, é uma demanda que nós, enquanto vereadores, nós estamos constantemente cobrando. Para quem acompanha as sessões, pessoal, é atrás, para quem acompanha as sessões da Câmara, percebe que nós estamos cobrando. Nós já fomos a Belo Horizonte cobrar dos deputados, só que trata-se de um recurso vultuoso para poder executar aquela obra. Na última vez que nós fizemos um levantamento prévio, ficou orçado em aproximadamente R$750 mil para poder começar. Então é uma obra simples. Hoje, para quem conhece bem a estrutura da escola, sabe que as paredes precisam de estrutura de pilares, que aquele madeiramento já não tem mais serventia, que aquele telhado precisa ser trocado, que a parte hidráulica, a parte elétrica, toda precisa ser recuperada. Então não é uma obra barata. Eu acredito, esse juízo de valor quem está fazendo sou eu, não estou afirmando. Eu acredito que amanhã, talvez o prefeito tenha um apontamento ou uma solução para apresentar para a comunidade, uma vez que ele virá amanhã aqui para a comunidade. Mas, uma outra coisa que você tocou no assunto aí é com relação aos autistas. Nós temos hoje, recentemente, positivada uma associação, a FAJOR, lá em Jordânia, e através dessa associação nós temos, na coletividade, brigado por direitos das crianças com neurodesenvolvimento. E o seu caso é um dos mais que, por mais que às vezes você não está de corpo presente, mas está com a gente lá no grupo discutindo, debatendo, a gente não esquece. Você pode ter certeza que Cláudia, a secretária da Câmara, está tomando nota e esse assunto nós iremos levar sim para o conhecimento da Prefeitura. A palavra ainda continua franqueada a quem tem interesse em falar. Licença aqui, Max. Ô, gente, eu preciso que vocês, não só eu, todos vocês também precisam perder a vergonha e falar. Organiza certinho e vai falando as demandas para todo mundo saber qual é a real situação, o que pode estar fazendo, viu? Deixa eu só concluir, a gente começou a falar lá primeiro, aí já passa a palavra para o senhor. Ô, senhores vereadores, eu queria saber quem é o prefeito, que até hoje eu não sei quem é não. Porque aqui na Ribeira está tendo 2 prefeitos. A administração ruim, aqui está fazendo só a latumaia deles. Eu queria que vocês investigassem também esses nomes que não estão na folha do pagamento da prefeitura. Eu queria que vocês passassem a saber, viu? E também das estradas ali, desse pedaço aqui de... Como é que fala? Daqui da Ribeira até no Capitão, tá metendo vergonha. Pode passar lá que ele tá dando imposto passar ali, ó. Os lados tomando conta. E eu queria que vocês tomassem providência. E também a administração tá péssima aqui na Ribeira. E também tem ali, ó, o cemitério, tá metendo vergonha. Pode ir lá, eu se enterrou lá agora lá, pode entrar lá, como é que os cachorros estão fazendo. Até disse que ia botar esse rapaz para fazer. Até hoje tá trabalhando assim. Pois é, tá lá até hoje. Está até hoje lá sem negociar. Precisando de luz, para enterrar um lá, tem lugar não pode morrer agora, tem que ser com lanterna e com isso com luz celular para estar enterrando a pessoa. E desde já agradeço e eu quero que vocês negociem. Parabenizo o cidadão pela expressão. O senhor está com a palavra? É que eu ia dizer isso a vocês. É sobre o sentido das pontes, aquela lá de Brasil e a lá que foi escrita ali para nós. Que aquela ponte de hoje está espacificada, foi feita, aquela ponte está no polo esquerda, pela comunidade, madeira branca, aquela ponte não está de Portugal, e a gente fica ali, está aqui, ó. E sempre a responsabilidade da vida de um é muito cara. Então nós vamos vocês trabalham a fazer para nós. E nós precisamos de aquelas pontes, lugar para as duas pontes, para explorar, porque está correndo perigo, como não pesado, para pesar nessa vida daquela ponte, correndo a vida do pessoal. O senhor está corretíssimo com relação à sua fala, quando o senhor fala sobre a qualidade da estrutura das pontes. Ô, pessoal, aquela ponte que foi construída lá do Estrela, sentido Pouso Alegre, que dá acesso aqui à comunidade,
Aquilo é um paliativo. Ela foi construída por vocês da comunidade, por algumas pessoas do Estrela, por algumas pessoas das comunidades rurais, que se sentiram isolados, ilhados aqui naquele período. Então, por conta própria, fizeram aquela ponte. Aquilo ali não tem recurso do poder público, aquilo ali é uma iniciativa dos senhores. Aquilo era para ter durado no máximo 6 meses. Era o tempo que a prefeitura levaria para poder executar aquela obra. O senhor pode ter certeza que não só aquela ponte lá da saída do Estrela para cá, como também aquela ponte lá da Barra da Ribeira, e aquela ponte que dá sentido ao Bandeira, a ponte do Sem Terra, que foi recentemente tabuada. Mas se os senhores olharem a estrutura, entrarem embaixo daquela ponte, verão que aquele madeiramento que foi usado é inapropriado. E o risco de um caminhão cair lá de cima é tão grande quanto antes, da forma que estava. A única diferença é que antes, caros vereadores, a ponte era feia em cima e feia embaixo. Agora foi feita uma maquiagem. Tomara a Deus que seja algo provisório, conforme o Cláudio comentou aqui nesse instante. A administração, a gestão é nova e nós ainda fazemos algumas considerações, esperamos, temos essa paciência, mas não é algo que nós possamos esperar tanto tempo não para poder resolver. Muito bem colocada a exposição do senhor. As pontes precisam sim ser no mínimo vistoriadas com frequência. A palavra continua franqueada. Professor Jair, depois o cidadão ali. Boa noite a todos. Em relação à ponte, o blog Ribeira, gostaria de saber o seguinte: já houve até algumas indagações dos moradores de Estrela. Realmente veio a verba para construir aquela ponte, para concluir a ponte ali de Estrela? A que começou a ser construída. Isso. Eu vou externar, se porventura algum dos meus colegas quiserem se sentir à vontade, fiquem à vontade também para poder falar, viu? Hoje a reunião não tem tanta formalidade, nós podemos sim quebrar o protocolo e externar. Está em andamento uma análise, segundo informação da prefeitura, uma espécie de auditoria sobre aquele recurso. Eu não ousaria afirmar para vocês aqui que o recurso veio, como também eu não posso afirmar que o recurso não veio. O que eu posso te falar é que na época a prefeitura afirmou que seria executada com recurso próprio. Não sei se tinha dotação para isso ou não, mas assim que eles passarem essa informação para a prefeitura, inclusive recentemente o nosso colega Rafael protocolou um requerimento solicitando da prefeitura essa informação, mas ainda nós não a tivemos. Assim que nós tivermos essa informação, você pode ter certeza que ela chegará a ter o blog da Ribeira, não é isso? Obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de adicionar? Sim, e para complementar o presidente, inclusive nós temos um requerimento, aprovamos um requerimento e diversas informações para o prefeito no início da nossa gestão. Solicitamos para que o prefeito enviasse para aquela casa todos os extratos bancários de novembro, dezembro, para que possamos debruçar sobre aqueles extratos bancários e ter acesso, se ficou algum dinheiro referente a essas obras que você se referiu agora, porque de fato eu fiscalizei inclusive uma dessas pontes e vi que o material está se deteriorando todo dia. Não finalizou a obra, iniciou-se a obra, jogou aquele dinheiro público lá e não finalizou. Inclusive na penúltima reunião, eu fiz questão de frisar isso na reunião, que nós deveríamos solicitar de parte do prefeito e essa documentação, se o dinheiro ficou em conta, se não ficou, se tinha o dinheiro, se foi utilizado antes da gestão que agora assumiu a prefeitura, para que nós possamos inclusive abrir até uma sindicância, uma CPI naquela casa para a gente estar fiscalizando. Mas fato é que nós não estamos com os olhos tampados para essa situação. Jogou-se o dinheiro público naquela ponte, não só lá, mas Dona Clementina, bem como uma outra obra, e nós não sabemos qual foi o desfecho desse dinheiro. Então nós temos que prestar conta para a população e fiscalizar o que de fato aconteceu. A palavra continua franqueada ao cidadão Lucas. Boa noite a todos. É uma honra que os vereadores estão aqui para nos ouvir, né? De suma importância.
eu quero pedir aos vereadores que, por gentileza, converse com o prefeito municipal, que traga novamente a nossa ambulância. Nós estamos aqui com um e é um carro que não dá para dar socorro às regiões. As regiões aqui, se uma pessoa cair e machucar, não tem como fazer o transporte dela num carro pequeno, né? Teria que ser realmente uma ambulância, que nós temos a ambulância nossa, que traga de volta a nossa ambulância e restitui também o nosso carro da saúde que existia aqui. E peço também que faça uma melhoria naquela ladeira ali que está precisando, as pedras estão todas saindo. Lá naquela pracinha da academia, fazer a remoção daqueles aparelhos que não prestam, que estão todos enferrujados, e que faça ali, naquele lugar, ali, uma área para criança, para poder as crianças estar brincando, estar ali se divertindo. A minha indagação é essa, e eu agradeço a todos, e muito obrigado. Parabenizo ao Lucas pela sua expressão, pela sua fala, tem pertinência. Hoje, o carro da saúde aqui na ambulância é uma necessidade, como também a ambulância para questões mais graves, né? Já pensou se tiver que mobilizar um paciente aqui para levar, se a ambulância não estiver presente, como é que vai ser? Se for um problema cervical, como que esse paciente vai sentado? Então, ter hoje o carro, a ambulância, aqui na Ribeira, de prontidão, para atender as demandas da comunidade, é uma necessidade iminente. Outra coisa também que devemos lembrar é o seguinte, se não tem como ter um meio de contato para a ambulância, as pessoas ligarem e conseguir falar com o profissional da saúde, falar com o próprio motorista, por quê? No posto tem grandes profissionais que representam a nossa cidade. Só que os profissionais não têm demanda para poder dizer se o carro leva ou se não leva. Tá? Às vezes você tem que ligar lá em Jordânia para poder pedir um carro para ir para a cidade. Eu falo que meu sogro adoeceu aqui, precisei do carro, a gente ligou lá em Jordânia e a pessoa lá falou que não teria condições de mandar o carro. Não teria condições. E tem 2 carros aqui particulares que fazem o serviço. Só que, porém, assim, as pessoas trabalham, né? Não tem a disposição de estar toda hora atendendo a demanda do lugar. O SAMU não tem um telefone de contato, por que aqui também a gente não tem? O profissional do posto ele fica com um número de contato, porque quem vai receber o paciente é o profissional, ele é que sabe se o paciente tem que sair ou não para a cidade. E essa demanda aí do carro é muito importante, porque a gente não pode ficar à mercê, ficar atrás de um, atrás do outro, sendo que dentro do próprio posto tem profissionais para fazer isso. O questionamento tem pertinência, sim. É mais fácil. A Ribeira é tão pequena, não há necessidade de buscar lá em Jordânia alguém para autorizar algo aqui. Se você tem profissional que tem competência para isso, que sabe avaliar se há necessidade de sair ou não, de que tipo de veículo que essa pessoa tem que utilizar, aqui a Ribeira mesmo tem a capacidade técnica de poder decidir sobre isso. Uma vez que nós temos aqui hoje médico, enfermeira, técnicos de enfermagem, profissionais que sabem o que estão fazendo. Eu parabenizo sim pela indicação, isso é importante, é mais um dos assuntos que nós também levaremos ao conhecimento do Executivo. Pessoal, fique à vontade, esse é o momento de vocês externarem aqui, viu? Mais alguém? A palavra está franqueada. Por favor, só fale o seu nome para que fique registrado. Boa noite a todos, me chamo Beatriz. Eu gostaria de falar primeiramente da administração, como 2 pessoas já falaram, né? Precisa de melhoria, da ladeira, igual o Lucas falou, e dos carros, que na prefeitura acho que tem mais de 40 carros, e todos, quando você precisa de um carro, não estão disponíveis. O secretário da secretaria está usando os carros. Então, eu preciso que vocês me dêem uma resposta sobre isso. Igual a Letícia falou, as crianças que têm autismo, que precisam, né, de um carro. Na segunda, eu conheço uma pessoa mesmo, toda segunda tem que levar o filho para fazer terapia, mas não tem condições de pagar um ônibus
toda segunda para fazer terapia, porque o povo da saúde não disponibiliza o carro para eles, tem que estar pagando para ir. E também eu queria falar também sobre, igual o menino falou aí, né, sobre a escola, que já tinha tempo que paralisou e até hoje nunca pensou fazer nada disso. E é isso. Obrigada a todos. Parabéns pela sua expressão. Fique à vontade, sim. Boa noite. Só fale seu nome completo, por favor. Aracílio de Souza Neres. Eu vou falar que eu respeito a todos, como meu prefeito, que eu amo tanto porque eu fiquei 20 anos aqui esperando e hoje eu tenho oportunidade de conversar com ele. Então, é o que eu falei para ele. Falei, Marcos, é o seguinte, eu quero fazer toda a vantagem que esse povo vamos cavar nós, entendeu? Aí eu falei para ele, Marcos, uma coisa que você prometeu, você tem que garantir o povo, é o carro. Aí os carros de saúde tudo bem, que é a ambulância. Mas eu falei para ele, o 15 quando estava aqui, estava com 2 carros aí à disposição do povo antes da ambulância, entendeu? Tinha um na cabeceira e o outro ficava aqui, para modo ajudar para o povo na hora da necessidade. E aí que eu não está tendo carro nenhum, só está tendo ambulância e só, porque o seu Zé está com um carro aí, esse carro justamente está valendo tudo, entendeu? E outra também, o negócio do cemitério que os meninos estavam falando ali, aí ele passou para mim o serviço para eu fazer. Mas só que, porém, aí eu disse no fim do ano, aí eu estou esperando para ver se eu vou sair. Porque lá tem terreno um em cima do outro. Então, os seus vereadores vão embora ajudar para ver se o negócio vai sair. E eu sou proprietário eu disse assim, Aracílio, como é que vai fazer para fazer esse negócio aqui? Eu falei, eu sou predeiro, faço os blocos e pego o serviço na sua mão e vou fazer, vou dar conta. Aí eu disse, tá bom. Ainda estava eu idoso, estava seu senhorzinho ali, idoso, e outro idoso que veio com ele e outro mais jovem um pouco. Aí essa palavra estava certinha. Aí ficou garantido assim. Tchau e boa noite. Eu parabenizo Aracílio pela sua expressão. Isso é importante, você se expressar, externar sobre o seu pensamento, a sua indicação, aquilo que você acredita que deve ser executado no seu distrito, no seu município. Isso é importante, viu, sim? Parabéns. Gente, só para eu concluir aqui, essa demanda do cemitério não é um assunto novo. Para vocês que acompanham, Lu, que já faz um tempão que acompanha as mídias sociais da Câmara, Cláudio, que é morador da comunidade, foi vereador por 16 anos, sabe o quanto a gente já bateu nessa tecla do cemitério. Não só do espaço físico, que já não tem mais espaço para estar sepultando as pessoas, como também a falta de estrutura. O fato do cemitério hoje não ter um muro, não ter iluminação. Se porventura tiver que sepultar alguém à noite, vai ter que ser a luz de lanterna ou a luz de celular, porque não tem estrutura. Chega a ser uma falta de respeito à memória daquelas pessoas que se foram. Mas os senhores podem ter certeza que essa demanda, assim como todas as demandas, por mais simples que seja, elas serão levadas ao conhecimento do Executivo. Eu vou dizer que não há demanda simples. Às vezes, no esgoto, minando um pouco de água na porta da casa de alguém, é uma demanda simples para mim, que só passo e vejo aquela água minando. Mas para quem mora de frente àquele esgoto lá, o odor, a lama, o constrangimento, a chateação que passa, aquilo não é simples. É um problema grave. Já pensou você sentar ao meio-dia para fazer sua refeição com aquele odor na porta de sua casa? Então não há demanda simples, mas todas, independente da forma que chegaram até nós, elas serão levadas ao conhecimento do Executivo. Fica à vontade, vereadora. Sobre o cemitério, esse ano eu já fiz essa indicação para eles referente à iluminação e à reforma de lá, porque eu fui testemunha, eu estava presente lá e eu vi a situação que realmente está precária. Inclusive eu falei pessoalmente com o prefeito, ele ficou de tomar as providências.
E aí a gente está sempre correndo atrás, batendo na mesma tecla para ver se toma providências, né? Para murar, fechar ali, porque a situação ali está feia, né? Obrigada. Bem, gente, só para complementar algumas falas de algumas pessoas, senhor presidente, pelo que eu percebi, ouvindo de algumas pessoas falando aqui referente ao transporte, ou seja, o carro, do setor público, na qual o cidadão, quando entra em contato com a prefeitura, porque realmente ele necessita. E essa Casa Legislativa tem que tomar todas as providências cabíveis, porque pelo jeito não está acontecendo só lá em Jordânia, ou seja, no Estrela, mas também acontecendo aqui. Quando o cidadão solicita um veículo, ele está sendo negado. De certa forma está sendo negado. E quando nós conseguimos enxergar nas mídias da prefeitura que vários carros estão chegando para a prefeitura para servir o povo, mas quando o cidadão vai procurar, esse carro está sendo negado. E hoje, quando nós andamos lá em Jordânia, senhor presidente, nós estamos vendo diariamente alguns servidores utilizando o veículo da prefeitura, muitas vezes em frente da sua casa, muitas vezes porque quer sair, deslocar de um mercado para o outro. Então nós temos que tomar providências cabíveis, porque o carro veio para servir o povo, não simplesmente para servir o servidor que está utilizando o veículo mais do que o povo necessita. Então nós podemos tomar providências cabíveis lá em Jordânia, referente aos veículos da prefeitura. Nós sabemos que o servidor tem condições de utilizar, o povo tem condições ainda mais de utilizar, porque necessita e precisa. Então nós temos que tomar providência, porque o que está realmente acontecendo é isso. São vários carros que estão novos, mas eu sei que na gestão passada, muitas vezes, os veículos faltavam para-brisa, faltava um retrovisor, mas estava servindo o povo. Hoje os carros estão novos e a população precisando, estão lá guardados de certa forma. Então nós precisamos tomar providência o mais rápido possível. Só para complementar, ajudar o meu colega Rafa, no mês de junho, nós deslocamos até a prefeitura, nós constatamos, Beatriz, você não está mentindo, a sua fala é verdadeira. Nós constatamos que muitos servidores estavam muito utilizando os veículos da prefeitura. Nós fomos lá, eu, Rafa, não sei se foi Cláudia, fomos lá e questionamos para o procurador da prefeitura, falando com ele: Pedro Igor, está tendo algum decreto onde que o prefeito abriu mais esses veículos para os funcionários? Ele falou assim: realmente, o prefeito baixou um decreto, tem um decreto, os funcionários estão autorizados a utilizar esses veículos. E nós perguntamos: está sendo utilizado um controle dessa frota? Falou que sim. O prefeito falou que todas as vezes que o funcionário pegasse esse veículo, ele colocava lá um destino, para onde, e se acontecesse qualquer imprevisto ou acidente com esse veículo, que esse funcionário seria responsabilizado. Mas quando nós percebemos que os veículos muitas vezes estão parados, isso aí eu já testemunhei, em portas de funcionário de prefeitura, em horário que deveria estar trabalhando, e quando eu vejo a população precisando desse veículo que está sendo negado, nós temos que realmente tomar as providências. Uma vez é o funcionário estar de fato se deslocando para o trabalho com o veículo a trabalho da prefeitura, e uma coisa é ele estar deslocando para o uso particular. Inclusive, se ele estiver fazendo isso, ele está cometendo crime, e isso é grave, e a administração pública tem que tomar as providências. Vamos novamente, Beatriz, fazer essa cobrança novamente ao prefeito. Amanhã, gente, o prefeito vai estar aqui com todos os seus secretariados. Espero que todos vocês venham aqui amanhã e façam esse mesmo questionamento, para que nós vereadores, quando questionar alguma coisa nesse sentido, não ficar parecendo que nós vereadores estamos sendo contra a administração. Eu não sou contra a administração. Maxwell foi eleito prefeito em cima de um erro de uma administração passada, que cometia os erros, apontava-se os erros para o prefeito, colocava debaixo do tapete, escondia muita coisa errada de secretários, as denúncias chegavam, não tomava as providências. Agora estamos vivendo novamente essa mesma história. Apontamos os erros, onde que estão os erros, está levando para o lado pessoal, achando que é perseguição política. Eu não percebo, eu detesto essa palavra perseguição política, apesar de que fui eleito vereador do outro lado, mas no dia que venceu a eleição, virei a minha ficha, estou junto com o Maxwell. Eu acredito que o Maxwell quer muito mudar a cidade,
Eu percebo isso nele, essa vontade dele, mas talvez ele está um pouco mal assessorado, ou talvez ele está um pouco meio que vedado ainda, vivendo política em cima de palanque político. Tem que se desmontar o palanque político, a política acabou. Daqui 4 anos vem outra política de novo, ele pode ir na reeleição, mas o momento agora é trabalhar. Porque vocês que voltaram aqui, eu estou vendo que muitas pessoas que estão aqui questionando são eleitores do 10, confere? Muitas pessoas que estão aqui agora, eu estou percebendo que votaram no 10. Então vocês voltaram com esperança de mudança. Não devemos fechar os olhos porque vocês foram 10 ou alguns foram 15, fechar os olhos e falar, não, agora está tudo bonito, está tudo lindo. É mentira. Daqui 4 anos vem a nova eleição e o povo põe e o povo tira. Obrigado. A palavra continua franqueada ao cidadão que quiser fazer isso. A questão que eu vou falar é em relação às casas que a gente mora. Quem resolve essa questão, não sei se é a escola ou não sei. Mas eu quero saber se é vocês, vereadores, que resolvem a questão dessas casas que a gente mora ou se é o prefeito. Porque até então, quem está mexendo nessa questão é o administrador que ficou não sei quantos anos como vereador, não fez nada pelo povo aqui de Ribeira. Eu tenho respeito por Cláudio, porque Cláudio foi vereador há 16 anos, não foi, Marcos? Isso? Ele nunca perseguiu ninguém, sempre tratou o povo com respeito. A gente morava ali, como eu moro ainda, ele sempre foi lá, nunca questionou em relação a nada, a gente mora ali, e hoje tem um administrador que não fez nada, só faz perseguição política, parece que a política aqui não acaba. Não importa se a gente votou para A ou B, o importante é que o prefeito vai trabalhar os vereadores pelo povo. Em relação à perseguição de trabalho também. Eu não estou aqui questionando em relação ao trabalho para mim, mas tem muita gente que está precisando trabalhar, pais de família, e aí fica intrometendo a perseguição de política. O administrador daqui, quando uma pessoa vai atrás do serviço, aí já intromete o político que votou em A e votou em B. Gente, aqui a gente tem que olhar a melhoria da cidade, do lugar. A gente tem que também olhar a precisão de pais de famílias, porque aqui, independente de qualquer coisa, que não tem nada para a gente trabalhar, né? Então, assim, eu gostaria de saber quem vai resolver a relação dessas casas, porque até falar de passar máquina nessas casas já falou. E assim, eu não sei, eu queria saber... Eu queria saber de vocês, vereadores e prefeitos. E o mais, vou deixar para as meninas falarem. Muito obrigada. Nós vamos pontuar essa sua fala em 3 tópicos. Primeiro, com relação à casa. Inclusive, na sua presença, você tem a autonomia para me corrigir se porventura eu estiver errado. Na sua presença, na porta da sua casa, você indagou o nosso então prefeito Maxwell o que ele faria a respeito da sua casa. Rafael estava presente no dia também. Ele afirmou categoricamente que não retiraria nenhum morador da casa, pelo contrário, que ele ajudaria a melhorar, daria mais qualidade. Me corrija se eu estiver errado, foi isso ou não foi que aconteceu? Se ele tiver um pensamento contrário do que ele externou aquele dia, eu serei testemunha e falarei na frente dele: você mentiu aquele dia, porque você prometeu que não derrubaria a casa. Eu não acredito que ele vá retirar qualquer morador de lá daquela casa. Já faz, acho que mais de essas casas onde foi edificada a antiga escola, é isso que você está referindo, né? Eu não acredito que ele vai retirar nenhum morador de lá. Então não vou aqui afirmar. Vou para um segundo ponto. Com relação, eu já ouvi 3 ou 4 pessoas falar de administrador. Gente, eu vou afirmar uma coisa para vocês aqui. Tirem isso da cabeça, a Ribeira não tem nenhum administrador daqui não. Eu vou afirmar para vocês, não tem nenhum administrador aqui da Ribeira. Abra o portal da transparência aí e procura se tem alguém ocupando esse cargo aqui. Não tem. Eu vou externar a palavra só para eu poder concluir. Não tem administrador. Eu fiz questão. Várias pessoas me perguntaram. Eu fui até o prefeito na semana passada e perguntei ao prefeito: está todo mundo falando
Ô pessoal, tá todo mundo falando que lá na Ribeira agora tem um administrador. A gente não sabe quem é esse administrador. Não, a Ribeira não tem administrador, não. Não colocou ninguém na coordenação de Ribeira ainda. Não colocou ninguém na administração de Ribeira. Pelo contrário. Vocês lembram que o prefeito afirmou aqui no palanque, na casa de vocês, na praça, que faria na Ribeira uma subprefeitura? A ideia dele, pelo menos o que ele externou para mim na semana passada, é que ele irá implementar isso aqui na Ribeira. Mas até então não respeita ninguém que fala que é administrador de Ribeira, não. Isso aí é conversa, não tem administrador na Ribeira aqui não. O prefeito ainda é o administrador da Ribeira. Com relação à sua pergunta se é vereador que resolve isso aí, eu posso te afirmar enquanto presidente da Câmara, vereador não toma nenhuma decisão com relação a essas casas aí. Isso aí é competência total do Executivo. Eu não tenho autoridade para falar se você sai, se você fica, se você vai alugar, se você vai emprestar. Nós não temos essa competência, ela é total do prefeito. Não tem secretário, não tem subprefeito, ou até mesmo o vice-prefeito não tem autonomia para isso. É somente do prefeito. Tá certo? Respondido a sua indagação? Mais alguém? Você iria... Boa noite, meu nome é Celinita. Também prometeu sobre a creche, e tem uma escola aqui em cima, antiga, que está abandonada, né? Tendo vergonha. Enquanto tem a gente que tem criança, não tem a creche no lugar, entendeu? A gente não pode trabalhar, porque aqui o custo é baixo. Se você for pagar uma babá para trabalhar, entendeu? Não dá. Enquanto tem escola lá que está jogada, que dá para reformar e fazer a creche. Então é isso, obrigada. Parabéns. Parabéns, a ideia ela é essencial. Foi mais uma promessa do prefeito de estabelecer uma creche. Inclusive, gente, para o conhecimento dos senhores e das senhoras, a escola que hoje funciona em Jordânia, o CEMEI tem de gente, tecnicamente, na parte documental, ela estava instalada em Ribeira. Lucila era diretora na época, tem vários professores aqui que se recordam disso. Depois a gente recebeu, o ano retrasado lá na Câmara, uma propositura por parte da Prefeitura que estabeleceu em Jordânia a creche. Mas a creche, na parte documental, era para Ribeira, e funcionou por mais de 20 anos com o endereço da Ribeira, um recurso vindo para ser utilizado aqui dentro. Funcionou por mais de 20 anos lá em Jordânia. Então é uma cobrança pertinente e que tem nexo com a realidade de vocês. Imagina só, os valores que são pagos aqui para o trabalho no dia a dia são valores pequenos. Já pensou se você, para trabalhar, para comprar um gás, para comprar um alimento, tiver ainda que dividir com outra pessoa para cuidar de seu filho ou da sua filha para poder trabalhar, não vai te sobrar praticamente nada. Então a sua indagação, ela é pertinente sim com a nossa reunião de hoje, e você pode ter certeza que ela será levada ao conhecimento do Executivo. A palavra ainda continua aberta. Boa noite, meu nome é Pablo. Eu ia falar também para reforçar da administração aí, brincadeira aí, dá uma perseguição doida aí, entendeu? E só trabalha aí com esse quer. Aí o prefeito liga lá, pergunta a informação e ele está difamando as pessoas aí, entendeu? E era isso que eu queria falar, e a questão também da cesta básica que está vindo para Jordânia, está distribuindo um pouco para a população aqui, entendeu? Era só isso, muito obrigado. Pessoal, esse assunto já está me preocupando. Depois que terminar, eu vou ter que perguntar umas 2 ou 3 pessoas quem é esse administrador que vocês estão falando, né? Eu vou ter que perguntar para vocês aí. Já está gerando dúvida já. A palavra continua aberta. Mais alguém? Eu novamente. Eu queria falar também sobre o posto de saúde. O posto abre 1h30, começa a funcionar. Esses dias eu cheguei no posto de saúde, 1h50, já estava dando 2 horas. Só tinha Hilária e Nuzetinha ali, de grupo, não sei se ela lembra. Só tinha eles dois, não tinha ninguém atendendo, só tinha elas duas no posto de saúde. E eu perguntei, que horas que atender? Pediram para eu esperar o atendente chegar para me atender. Se o posto abre 1h30, por que vai atender depois das 2? E
parabéns pela expressão. Agora, só uma dúvida. Isso é um fato isolado ou acontece com frequência? Com frequência. Então, gente, ó, o funcionário ganha para trabalhar entre 6 e 8 horas por dia. Geralmente o horário de funcionamento aí do posto é entre as 7h30 e as 11h30, não é isso? E entre 1h30 e 5h30. O horário, às 8 horas, se cumpririam dentro dessa escala. Quando acontecer, eu não posso aqui, só um minuto pessoal, eu não posso aqui criar juízo de valor. Quando acontecer, filme, registre e procura a gente, tá certo? Sobre esse fato que aconteceu, eu não posso criar juízo de valor, porque eu não sei se o funcionário passou mal, eu não sei o que foi que aconteceu. Se porventura vocês registrarem esse atraso e enviar para qualquer um dos vereadores que aqui se encontram, vocês podem ter certeza que nós iremos indagar sim o responsável, a autoridade imediata desse servidor, o chefe imediato, nós iremos indagar por que fulano não estava no seu posto de trabalho no horário em que ele estava ganhando para poder estar lá. Obviamente a gente sabe que imprevistos acontecem, a pessoa pode passar mal, pode ter que ir ao médico, porque também o médico adoece, o enfermeiro adoece, o dentista adoece. Pode ser, não estou criando juízo de valor que foi isso, entendo, mas pode ser que talvez tenha sido um caso, o filho passou mal, um compromisso que teve de última hora, mas se vocês registrarem isso, hoje todo mundo tem um celular. Se vocês registrarem isso, pode enviar para qualquer um dos vereadores. Vocês podem ter certeza que nós tomaremos providência. Eu queria falar a respeito, igual o Pablo falou, né, pessoal. Muita gente aqui na Ribeira precisa de um trabalho e não tem como trabalhar. Muita gente trabalha diária, né, e olha lá quando acha um serviço. Tem gente na prefeitura, porque eu sei, a própria pessoa, tem próprias pessoas que vão trabalhar na prefeitura, já me falou, não vou citar nomes, que não tem necessidade de trabalhar, que já tenha condições muito bem e não dá espaço para quem necessita de um trabalho. Entendeu? Tem gente que é aposentado trabalhando, mas tem mães, tem pais, eles não tem como nem sustentar um filho e trabalhar a diário e olha lá, quando acham um serviço para trabalhar, e não acham, não tem como. Esses tempos atrás, eu não vou citar o nome da pessoa, precisou de um trabalho, eles devem que ligar, eu não sei, eu ouvi boatos, para perguntar como era essa pessoa na Ribeira, como é que funcionava e tal, para trabalhar aqui na prefeitura. E essa pessoa da Ribeira simplesmente respondeu que essa outra pessoa era. Eu não sei o que deu. E aí eu fui em Jordânia hoje, esse boato, eu já sabia desse boato, e falar novamente, e eu sinceramente fico revoltada com isso, porque muita gente não tem necessidade de trabalhar, porque eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando na prefeitura, que já me falou, pela própria boca, que não tem necessidade, não há espaço para quem realmente tem a necessidade de trabalhar. Muita gente não tem nem como trabalhar, fica se perguntando, oh, meu Deus, e amanhã eu vou trabalhar em quê? Porque não tem um serviço. Aí por isso que muita gente, desculpa falar dessa forma, muita gente aí hoje em dia, você vê no jornal, muita gente rouba, né? Muita gente faz o que quer para poder sustentar a família, mas ninguém sabe a situação daquela família, que está se passando. Entendeu? Eu te falo muito a respeito disso que eu preciso também. Parabéns pela expressão de fala. Na realidade, gente, o trabalho ele traz dignidade para a família. A mãe de família, o pai de família, quando ele tem a oportunidade de trazer o seu sustento para dentro de casa através do seu trabalho, isso aí traz dignidade para o seu lar. Então, obviamente, a forma de ingresso no serviço público é através de concurso e cabendo aí algumas exceções. E é nessas exceções que eu acredito que vocês estão indagando, querendo, brigando aí por uma oportunidade. Estão mais que corretos. A palavra ainda continua franqueada aos senhores, caso alguém queira ainda externar. Boa noite, gente. Todos aqui me conhecem. Chamo Maicon. É a respeito aqui da iluminação aí do campo. Eu creio que foi parte também da fala aí no período de campanha eleitoral. Inclusive, nosso amigo ali, Yuri, até encaminhou algo ali mais formal mesmo ali. Fez uma pesquisa sobre valores de refletores, enfim. Queremos ouvir se tem algo assim já a respeito desse assunto. E outra questão também é sobre a extensão de rede de energia dos moradores ali da saída ali da rua ali, que também foi algo muito falado aí no período
eleitoral, que é uma necessidade, estão aqui alguns moradores, nós sabemos aí que passamos por um período bem frio, e eles viram a dificuldade de morar numa casa, pagarem impostos e não poderem usar um chuveiro quente, por exemplo, porque a energia não consegue sustentar. Então eu queria ouvir de você se tem algo a respeito desses dois assuntos, sobre os refletores e sobre essa extensão de rede ali no final da rua. Obrigado. Eu comungo do mesmo ponto de vista do pastor Maicon. É assim uma promessa de campanha, tanto a extensão de rede do bairro que se estende na saída lá para o Colégio do Estrela, como também a iluminação do campo aqui de futebol. Eu não tenho nenhuma informação, caso algum dos meus colegas vereadores tenha alguma dessa informação, eu estendo aqui a palavra. Ô Maicon, boa noite. Ô Maicon, através de alguns deputados, nós temos conseguido algumas emendas parlamentares. Eu sei que nós vereadores, nós não podemos obrigar o prefeito ou o executivo a gastar o dinheiro em determinadas obras que nós indicamos para ser feito, porque o recurso é do executivo, ele que executa o recurso que lá está. Nós podemos fazer o seguinte, procurar os nossos deputados, né, e está correndo atrás de emenda. Eu consegui uma emenda recentemente lá para a quadra, para a reforma da quadra Maria Marta no Guanabara, no valor de 80 mil, e ele já está até na conta para reformar o polo esportivo lá. O prefeito está ganhando um tempo falando que não está tendo ainda mão de obra, mas vai executar a obra. Eu não estou te prometendo trazer essa iluminação, mas eu te prometo, eu, Estevão, a próxima viagem minha em Belo Horizonte, eu vou levar um pedido para um deputado amigo meu lá, o Sargento Rodrigues, para esses refletores aqui do campo do Estrela. Mas não é promessa de trazer emenda, a promessa é pedir, solicitar, porque ano que vem é ano eleitoral e esses deputados eles ficam assediando os vereadores, querem voto nas suas comarcas, e nessa oportunidade eu vou sim levar essa demanda sua lá para o meu deputado, viu? Sobre os refletores do campo também, quero dar uma palavrinha. Eu também já tinha feito uma indicação, inclusive Yuri enviou para meu esposo o projeto. Meu esposo vai me enviar o projeto que fizeram aqui do campo, e também já conversei com o secretário de esporte, Genilda e Léo Mota, eles ficaram de estar tomando providências. Como amanhã eles vão estar aqui, peço vocês também que cobrem deles, porque eles falaram que lá tem a rede para estar colocando aí. Então, o que eles tiver lá, der para servir vocês, já é um andamento. Então, amanhã vocês têm a oportunidade de estar cobrando também, juntamente com a gente, e agradecer o meu nobre colega aqui, Estevão, por estar prometendo aí, né? Prometendo assim, se o deputado conseguir algum emenda com algum deputado para estar beneficiando vocês aqui, é a mesma coisa de estar beneficiando a mim, viu? Muito obrigada. Pessoal, queria dizer para vocês que nós, Câmara de Vereadores, nós não fazemos parte dessa administração, disso que tem acontecido. E todas as demandas, tudo que vocês falaram aqui é de muita importância. E eu repudio o que tem acontecido aqui, não faço parte disso, acho uma falta de respeito. E nós, como Câmara, a questão do carro que o Lucas citou ali, eu trabalhei na ambulância durante 6 anos. E não sou eu, o motorista, não é o coordenador de transporte que fica numa garagem que ele só coordena a saída de carro, ou o controle de frotas, ou o conserto dos carros. Ele não tem esse poder, ou ele não pode decidir sobre um paciente, se ele vai ser socorrido ou não. Eu trabalhei durante 6 anos e nunca decidi se eu deveria ou não levar o paciente. Algumas das vezes, nos momentos de trabalho, às vezes a demanda era muito grande e a gente acabava ficando chateado. Você sabe como que é. Joselito trabalhou muitos anos aqui, você sabe que é uma loucura. Mas, mesmo no momento de grande demanda, a gente não pode decidir sobre isso. E não é o coordenador, não precisa. Eu tenho certeza que isso não pode acontecer. Não tem que ligar para ninguém lá em Jordânia para poder liberar o carro, para poder levar alguém que está passando mal aqui. Quem tem que decidir é o enfermeiro, é a médica, é o técnico de saúde. É ele quem decide isso. E vocês podem ter certeza, não é só aqui que está acontecendo isso. E tudo isso que vocês falaram aqui já foram cobrados por parte de nós vereadores. Só que a nossa voz tem sido nada.
igual o colega Estevam falou, o que tem acontecido é, quando o vereador cobra, ele é taxado de perseguidor. Só que vocês colocaram os vereadores para cobrar, para fiscalizar por vocês, para levar o que vocês precisam até o executivo. E quando a gente faz isso, nós somos taxados de perseguidores. Mas vocês podem ter certeza que nós vamos continuar. Vamos continuar cobrando. E vocês podem nos procurar, podem nos cobrar, porque estamos aqui para isso. Somos funcionários de vocês. O executivo, a gestão, a administração é funcionário do povo. Nós somos funcionários do povo. E estamos aqui para trabalhar por vocês. Não é fácil. Não é fácil estar aqui. A luta é grande, a cobrança é grande, mas eu não me arrependo de estar aqui como vereador. Não me arrependo. Mas vocês podem ter certeza que vamos continuar cobrando. E peço a vocês, não tenham vergonha, não tenham medo de cobrar o direito de vocês. Não tenham medo, porque é direito de vocês. Vocês podem cobrar sem receio nenhum. Não vai acontecer processo administrativo, não vai acontecer nada. Vocês têm total direito de cobrar, de exercer o direito de vocês. Então, é o que eu queria deixar para vocês. Nós, como vereadores, estamos com vocês, estamos do lado de vocês e temos feito as cobranças necessárias. Porém, até o momento, não tivemos êxito. O Estrela também está sem ambulância. É a mesma situação. O pessoal liga solicitando um carro, tem que ligar não sei para quem, coordenador de não sei o quê, porque é ele que libera. Então, o enfermeiro não tem autonomia e fica nessa situação, de forma que não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Mas, ao mesmo tempo, ficamos de mãos atadas, porque quando fazemos a cobrança, é como se nada fosse falado. Tá certo? E eu deixo aqui a minha indignação, o meu repúdio sobre as questões, e não aceitem nenhum tipo de autoritarismo. Nós vivemos num país democrático e quem trabalha aqui, independente se tiver tempo administrativo, porque a gente já tem um momento, não sabemos que tem. Mas se é que ele está se autotitulando administrador, não tem que rolar aqui autoritarismo. Não tem. Nós vivemos uma democracia, nós vivemos num país livre, onde você pode falar o que você quer. Você vai arcar com suas consequências, mas você pode falar o que quiser. E a administração pública é para o povo, não é para partido, não é para secretário, não é para prefeito, não é para vereador. É para o povo, é para servir ao povo, é para trabalhar para o povo e solucionar os problemas da população. Tá certo, gente? Bem, nobres, eu quero parabenizar a cada um de vocês que falaram, aqueles que não falaram, mas que trouxeram demandas para a população. Isso aqui é muito importante, essas reuniões itinerantes, viu, Cláudio? Já fizemos ao longo dos anos anteriores e havendo essa oportunidade de fazer muito aqui novamente. E quando nós falamos em administração pública, o prefeito, quando ele candidata, ele coloca lá no sistema de divulgação da sua campanha os projetos e a proposta de governo. E está bem claro, se vocês tiverem a oportunidade de entrar e colocar lá Ribeira, tem diversas propostas aqui para Ribeira, que está lá quando o prefeito se candidatou. É uma promessa dele. Vocês estão certíssimos em cobrar. Quando você vê lá que realmente, falado pelo novo vereador, que vai ser uma subprefeitura, transformar o povoado de Ribeira em distrito, nós precisamos que isso seja feito. Aqui ainda não tem um distrito, é uma promessa dele em colocar um distrito. Ribeira, colocar iluminação, abastecimento no cemitério, é uma proposta dele que está aqui. Escolas sem meio, tem que colocar porque está aqui no projeto dele, no plano de governo dele. Colocar aqui em distrito de Ribeira a questão de reestruturação de praças, está aqui. E outra coisa nós cobramos aqui é a questão de iluminação, que nós podemos cobrar muito mais, onde que está aqui no projeto dele, no plano de governo, não só apenas a iluminação, mas o vestiário do campo e também tão sonhado alambrado. Então vocês estão de parabéns, porque quando o prefeito coloca em papel, ele tem que saber executar e agir como que o povo merece. Então parabéns para vocês que estão cobrando diariamente aqui.
Não colocou aqui não. Mas não vamos cobrar, viu, gente? Nesse momento, eu abro a palavra para considerações finais aos novos colegas vereadores. Ô Marcos, poderia dar uma palavra assim, só rapidinho. Jair, professor Jair do Blog Ribeira, eu gostaria de elogiar vocês, né? Parabenizar pela aprovação daquele projeto das casas populares, né? Minha Casa Minha Vida. E Jordânia conseguiu. Então, vocês aprovaram uma coisa boa para a população. Eu espero que futuramente Ribeira venha a ganhar casas populares também, porque Ribeira precisa. Tem muita gente que mora aqui de aluguel, e mora nessas condições aí, no caso dessa ex-escola aí, né? Então tem pessoas que moram aí em situações precárias, que realmente necessitam de casas populares aqui. Então eu gostaria de elogiar, parabenizar a Câmara de Vereadores por ter aprovado o projeto do terreno. Mais uma vez, boa noite a todos. É bastante prudente a fala do professor Jailton. Quando nós fomos aprovar o projeto das casas populares, eu também não esqueci da Ribeira e nem do Estrela. Eu coloquei para ele também que o Ribeira e o Estrela precisaria também de casas populares. E eu queria também aqui aproveitar a fala de Seleni quando ela fala sobre a creche em tempo integral. É uma sugestão bastante importante para que o Ribeira também tenha creche e que seja integral. Isso ajuda muito as mães, não só para elas conseguirem outro emprego, mas pelos cuidados, pela alimentação. Então é de suma importância que a Ribeira também possa ter creche de tempo integral, viu? Tanto Ribeira quanto Estrela, que ainda não foram contempladas ainda com tempo integral, porque hoje as creches são oferecidas de 6 meses a 3 anos que seja de tempo integral. Só o CMEI, que é de 4 a 5 anos, que seja em só um horário, né? Então, eu faço também questão de levar até o Executivo essa demanda e cobrar muito da Secretaria de Educação essa demanda aí da creche no horário integral, viu? Me chamou a atenção também o caso ali dos carros para o Estrela. Do Estrela não, perdão, para a Ribeira, né? Tem sim que ter um carro aqui disponível, tanto ambulância como outro carro. Gente, uma ambulância é mais confortável, dependendo do que o paciente tiver, tem que ser ambulância para ser transportado. Há muita diferença de um transporte em um Uno do que em uma ambulância. Então vocês estão corretíssimos, vocês estão de parabéns, vocês falaram, participaram da nossa reunião, vocês, como eu disse, né, vocês são plateia, e foi uma plateia assim, com bastante êxito, para que nós possamos levar essas demandas e conseguir, né, ver o que é de melhor para vocês, tá bom? E outras indicações também foram ótimas para a gente estar correndo atrás, estar reivindicando aí, principalmente no sentido dos carros também, né? Eu compartilho com o vereador Rafa que realmente tem muitos carros que estão sendo usados por servidores em horário de trabalho, sendo que esses carros poderiam estar servindo a população que realmente precisa. Então, assim, que vocês tenham uma noite abençoada e obrigada mesmo por vocês terem vindo, viu? Mais uma vez, boa noite a todos. Eu me solidarizo com a fala de vocês e parabenizo cada um que falou aqui, né? Desabafou e dizer que jamais nós vamos ser coniventes com o erro. E dizer a vocês que estamos juntos na cobrança, em tudo que for precisar. E nada mais, né? Meu muito obrigada a todos e uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Isabel, considerações finais.
boa noite mais uma vez. Quero aqui parabenizar todos vocês que hoje estão aqui, trazendo para nós as demandas aqui da Ribeira, do Capiaçu, não só daqui como da zona rural. Agradecer a presença dos funcionários, dos servidores públicos que estão aqui. Parabenizar também meus nobres colegas por terem vindo juntamente conosco. Todo mundo veio, alguns não pôde vir, né? Mas creio que amanhã eles devem aparecer por aqui, na oportunidade de vir para o prefeito, né? E parabenizar mais uma vez, vou levantar aqui um pouquinho, dizer que vocês foram espetaculares, viu, gente? A gente anotou cada pedido de vocês, vamos estar levando para o executivo, né? As demandas, e espero que amanhã também